Ai, irmãos, contemplai-vos a Deus, ó santos, justos e retos, porque Deus é bom. Deus não guardar a guarnição, é em vão os que guardam, edificam. Não conhece, me chamo Mateus. Hoje uma ouça, fica Deus conosco, te abençoe. As caminhou para você trilhar, você passar. O justo vai florescer como a palmeira e o cedro no Líbano. Você vale mais que muitos manjares. Não me conhece, me chamo Mateus, esse vídeo do canal aqui é time grande. Aqui eu faço as notícias dos times que eu torço, né? Mas eu estou fazendo por ligas, né? Do campeonato inglês, alemão, assim. Onde Deus pediu para me fazer dos meus times, né? Notícia. Que é o Grêmio, o Santos, o Manchester City e o Bayern de Munique. Vai ficar em ordem aleatória aqui, né? As notícias. Você que torce para algum desses times, seja bem-vindo aqui. Qualquer um desses quatro. Ou simpatiza também. Ou você talvez nem torce, mas veio por curiosidade. Ou você é anti, né? Torce para algum rival. Ou você veio por vir mesmo, né? Talvez você assiste futebol e não tem nenhum time, veio por ver, enfim, não importa o motivo. Mas que seja bem-vindo. Desde que você fique aqui com respeito também, né? Sem xingar, ofender, nem nada, tá bom? Então seja bem-vindo. Vamos começar pelo Santos, né? Você que é Santista, né? Fica até o final do vídeo assim mesmo. Depois eu vou falar do Manchester City, do Bayern. Depois eu vou falar do Grêmio, tá bom? Pra gente encerrar. Então vamos começar pelo Santos. Ano passado o Santos foi o último, hoje vai ser o primeiro. Porque os vídeos aqui são todas as sextas, longo, né? Só teve o short uma vez. Foi na segunda ou na terça, eu não lembro. Mas os longos são todos as sextas, que é o único dia que eu posso gravar. Só tem vídeo na sexta também, de notícias. Se mais pra frente tiver mais tempo, eu começo a fazer pós-jogo também, né? Comentar sobre o jogo, falar sobre o jogo. Mas eu não vou garantir nada que minha vida é corrida, tá bom? Tem que gravar e editar também, né? Mas o pós-jogo também não precisa editar, né? Talvez só falar. Mas eu vou ver direitinho se eu vou fazer o pós-jogo ou não. Pra mim é mais difícil fazer mais de um vídeo. Então vamos lá. Tem outro canal principal, né? Esse que é o secundário. O outro eu dou mais prioridade, né? Então vamos lá. Craque Neto crava resultado de Santos versus Palmeiras no Brasileirão. Não perde. Ele falou que o Santos não vai perder. A torcida do Santos esgota ingresso para clássico contra o Palmeiras. Esgotou, né? Quer dizer que acabou. Santos versus Palmeiras. Eu vou ter que ler tudo. CBF define arbitragem para clássico e torcida vai à loucura. A CBF confirmou o Rafael Claus como árbitro principal do clássico entre Santos e Palmeiras, marcados para este sábado, dia 15, às 21 horas, na Vila Belmiro, para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A entidade ainda não divulgou os assistentes ou responsável pelo VAR. A escolha do árbitro, porém, repercutiu de imediato entre os torcedores do Santos, nas redes sociais. Diversos santistas demonstraram insatisfação com a escala, principalmente pela frequência com que Klaus costuma apitar jogos importantes do Palmeiras. Entre os comentários, o tom de indignação foi dominante. Vamos para a próxima notícia, né? Aqui está falando dos comentários dos torcedores, mas eu não vou ler não. O protesto contra o Neymar aparece no CT do Santos, após polêmica. Se eu ler essa aqui, né, que era interessante. Eu li só o título, mas resolvi ler lá também. Mau comportamento do Astro contra o Flamengo gerou revolta entre jogadores, dirigentes e torcedores. O mau comportamento do craque Neymar no jogo contra o Flamengo ainda repercute pelos lados do Santos. Nesta quinta-feira, uma faixa foi colocada em frente ao CT Rei Pelé. Na quinta, porque eu estou gravando na sexta, essa notícia de ontem, né? Onde os profissionais treinam, com cobranças ao jogador. Não houve informações sobre quem a pendurou, se fez parte da torcida do clube ou apenas um fã em protesto. Neymar, vamos só jogar bola, dizia a frase da faixa pendurada no CT do clube. E já são mais um desdobramento dos episódios de mau comportamento do craque, um dos companheiros e o técnico Juan Pablo. Na derrota do último domingo contra o Flamengo, por 3-2, o atacante que retornava ao time titular do Peixe, após meses parado, gesticulou e reclamou com veemência com seus companheiros em campo. Logo depois, ao ser substituído, reclamou com membros da comissão técnica por não querer sair de campo. Coincidência ou não, o Santos perdeu por 3-0 para o rubro-negro, na hora que perdia, né? Falei errado. Vocês me perdoem, vou corrigir agora, né? Quando o atacante saiu, a equipe do argentino marcou 2 vezes, fechando a partida em 3-2.
Admissão de culpa e caso encerrado. Dentro do clube, a ideia é que o assunto já rendeu muita polêmica e por isso está encerrado. Conforme informações do site GE, uma possível punição apenas alimentaria ainda mais a polêmica, em um momento de retorno do aço brasileiro ao time. Vale destacar que o treinador, após anos quentes no assunto, ainda não dormiu. Mesmo assim, jogadores, dirigentes e membros da comissão técnica ficaram irritados com o comportamento do craque. Neymar, por sua vez, admitiu exagero nas cobranças e no mau comportamento, dentro e fora de campo, naquela partida. Ainda conforme informações no site GE, Neymar conversou por telefone com Juan Pablo, mas não pediu desculpas. Segundo o atacante, a irritação exacerbada se deu por conta da atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio, considerado por ele muito ruim. Já tá bom essa notícia, vamos para a próxima, né? Não vou me adentrar muito, não. Santos clássico à vista e um problema inesperado envolvendo Neymar. Entenda. Vou abrir essa notícia aqui. Acho que vou ler por completo ou então quase completo, igual aquela. Né? Fonte Portal GE, né, da Globo. O Santos entra em campo neste sábado às 21 horas de Brasília para enfrentar o Palmeiras na Vila Belmiro. Mais do que a importância do clássico, a grande preocupação do torcedor santista é outra. Neymar está pendurado. Ele pode desfalcar o time de Juan Pablo na reta final do Brasileirão. O craque do Peixe soma 3 gols, 7 cartões amarelos e um vermelho em 15 jogos na competição. Um número que expõe um duelo constante entre a camisa 10 e a arbitragem brasileira. Reclamações em séries e cartões acumulados. Os 7 amarelos recebidos por Neymar, 3 vieram pelo mesmo motivo, reclamação. No último domingo contra o Flamengo, a camisa 10 chegou a chamar o árbitro Sávio Pereira Sampaio de arrogante. O cartão saiu aos 35 minutos do primeiro tempo, após Neymar insistir em protesto pela não marcação de uma falta de Danilo em Gabriel Brazão. Segundo o próprio atleta, o árbitro o teria ameaçado. O árbitro é muito ruim, além de ser ruim e arrogante. Quando falou com ele te ameaça, disse: chegar perto eu vou te dar uma amarela. Clássico recente, mesma situação. Contra o Fluminense na 22ª rodada, a cena se repetiu. Neymar discutiu com Wilton Pereira Sampaio aos 48 do segundo tempo. Encarou o árbitro e acabou advertido. Depois foi às redes sociais mostrar marcas de faltas sofridas e reclamar da falta de proteção. Sei que não posso me irritar, mas é toda vez isso. Essas entradas podem virar longos 10 meses. A goleada sofrida para o Vasco, pela 20ª rodada, o atacante novamente recebeu cartão por reclamação. Acabou suspenso para o jogo seguinte diante do Bahia. Expulsões e novos conflitos. Neymar também já foi expulso na competição contra o Botafogo. Levou 2 amarelos. Um por falta e outro ao fazer um gol usando a mão. Após o jogo admitiu o erro, mas voltou a criticar o árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Outro cartão importante foi diante do Juventude. Então, após marcar 2 gols, o camisa 10 recebeu amarelo por desrespeito ao jogo, segundo a súmula. Após discutir com o zagueiro Kaique, partiu para cima do árbitro Paulo César Zabonelli. Reclamações até fora de campo. Mesmo quando não está em campo, Neymar não esconde de satisfação. Após a derrota do Santos para o Vitória, criticou o pênalti marcado por Rafael Rodrigo Klein. Quis profissionalizar a arbitragem no Brasil para ontem. Risco real no clássico contra o Palmeiras. Neymar entra no clássico deste sábado pendurado com 2 cartões amarelos. Uma nova advertência contra o Palmeiras, seja por falta de reclamação ou por outro motivo, significa suspensão automática. Em um momento decisivo do Brasileirão, o Santos sabe que perder seu principal jogador pode custar caro. O comportamento da camisa 10 será um dos pontos mais observados do clássico na Vila Belmiro. Tem mais algumas notícias aqui, né? Eu vou ler com vocês. Bom, vamos lá, galera. Continuando aqui, né? Arão volta a exercer a função conhecida e vai de incógnita a solução no Santos. William Arão voltou a exercer uma função muito conhecida por ele nos últimos 2 jogos do Santos. O volante atuou improvisado como zagueiro e após um início turbulento foi de incógnita a solução no Peixe, provando que pode contribuir muito em boa forma física. O Juan Pablo testou Arão como zagueiro em 2 provas de fogo nesta temporada, ambas recentemente. O volante fez tal função no clássico contra o Palmeiras e repetiu no duelo contra o Flamengo.
mostrando-se um coringa dentro de campo. Contra o Palmeiras, Arão começou jogando como zagueiro central, na linha de 3, sobretudo na fase ofensiva do Santos. Já contra o Flamengo, a camisa 15 iniciou a partida como volante, mas passou a atuar na zaga após a saída de Luan Pérez, substituído após um choque de cabeça com a Arrascaeta. De acordo com os dados do SofaScore, Arão realizou 11 cortes e 4 interceptações no caso. Já contra o Flamengo, ele acabou ficando marcado pelo pênalti sobre o Bruno Henrique, mas também somou bons números. Com 6 cortes, 2 duelos ganhos pelo alto e 2 bolas recuperadas. Apesar das derrotas nos 2 jogos, o jogador foi um dos pontos positivos da equipe, além de ter qualidade com a bola nos pés. Arão mostrou senso de posicionamento, atuando mais recuado, seja na linha de 3 zagueiros ou com apenas um parceiro na defesa. Atuar como zagueiro não é algo inédito na carreira de William Arão. O jogador do Santos já chegou a ser improvisado na posição quando ainda defendia o Flamengo, em 2021, com Rogério Ceni no comando. Coincidentemente, o atleta também foi recuado pela primeira vez contra o Palmeiras. Por ele na função, o rubro-negro foi campeão brasileiro. Arão vai de incógnita à solução. Em Arão começou sua passagem pelo Santos de forma conturbada. Seu futuro no clube chegou a ser uma incógnita. Logo após seu primeiro jogo, o meia teve diagnosticada uma lesão na panturrilha direita. Precisou ficar afastado dos gramados por quase 3 meses, usando apenas no final de setembro. A lesão de Arão foi tratada inicialmente como um edema. Foi o tiraria de campo em poucos dias. Contudo, o problema foi maior do que o esperado, o que gerou críticas por parte de alguns torcedores pela condução do caso. Seu futuro no clube, inclusive, chegou a ser questionado. O volante, porém, renasceu após se recuperar da lesão. Passou do problema à solução, provando que pode ser muito útil à equipe nesta reta final de ano. O atleta retornou aos jogos no último dia 15 de outubro, quando entrou nos últimos finais do clássico contra o Corinthians. De lá para cá, Arão engatou uma sequência de 6 partidas consecutivas, sendo titular em metade delas. Ele soma ao todo 7 embates com a camisa do Santos. Ainda não contribuiu com gols ou assistências, mas vem se consolidando como uma peça importante para o técnico. Situação do Santos na tabela. O Santos vive uma situação delicada no Brasileirão, está na zona de rebaixamento. O Peixe figura na 17ª posição, com 33 pontos somados, tem 2 a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4. A equipe santista ainda não vence há 5 rodadas na competição. Então é isso, pessoas. Vamos para o próximo time agora, né? A notícia do próximo time, que vai ser agora do Bayern de Munique. Então vamos lá, pessoas, né? No Bayern. O Barcelona elege Harry Kane como preferido para substituir Lewandowski. O Barcelona coloca Kane como alvo para substituir Lewandowski em 2026. O Barcelona mira Harry Kane para substituir Lewandowski em 2026, diz o jornal. O Barcelona põe Harry Kane como prioridade para o ataque em 2026, diz o jornal. O futuro de Neuer no Bayern de Munique segue em aberto. Vou ver essa notícia aqui, tá bom? Completa. O clube planeja renovar com o goleiro, mas a decisão depende do próprio jogador. Pode até voltar à seleção. Em mais uma grande temporada com a camisa do Bayern de Munique, Manuel Neuer, de 39 anos, tem contrato até junho de 2026. Mesmo assim, o clube já decidiu que pretende estender o vínculo do capitão e ídolo alemão por mais um ano. De acordo com o jornal alemão Bild, a escolha final será do próprio goleiro, que está em sua 15ª temporada em Munique. Neuer ainda não definiu se continuará jogando. A decisão deve depender de como se sentir fisicamente. A publicação também afirma que há conversa sobre um possível retorno à seleção alemã, após contatos com Rudi Völler. Não sei se é assim que pronuncia. Diretor de futebol da federação. Desde que chegou ao Bayern de Munique em 2011, vindo do Schalke 04, Neuer disputou 575 partidas pelo clube. Nessa temporada ele soma 14 jogos e faz parte de um time que venceu 16 dos 17 compromissos do ano. Então, ao frango recentemente, né? Infelizmente.
No momento certo, o justo vai florescer e crescer, né? Como a palmeira e cedro no livro. Você vale mais que muitos mensagens. Tem uma notícia aqui também, Bayern de Munique versus Arsenal. Feminino, né? Palpite, sabe? Onde assistir. Que é no feminino. Vai ser dia 12 do 11, já passou, né? O jogo foi 2 dias atrás. Então não vou ver isso aqui não, porque o jogo já passou, foi dia 12. Então vamos pro próximo time da notícia, agora é do Manchester City, da Inglaterra. Nós precisamos colocar uma pessoa que vai estar vendo um vídeo e eu estar pensando por que eu escolhi esses times para torcer. O Grêmio e o City foi por causa do uniforme, escudo, né? O Grêmio não só por causa do uniforme, escudo também, por causa do nome, achava bonito o Grêmio, né? A pronúncia. As coisas do Grêmio também, caneca, tudo, né? O Manchester City por causa do uniforme antigo da Águia, né? Que é antigo, não sei se você lembra. Você assiste futebol há mais tempo, você deve lembrar. Mudou o uniforme depois, né? O escudo também. Eu quase parei de torcer por conta disso, mas continuei. O torcedor continua, né? Independente do motivo. Mas fiquei bem triste na época que mudou. Agora já tô acostumei com esse atual também. O Santos por causa da história, né? Todos os três comecei a torcer quando comecei a assistir futebol. Aí depois, o Bayern de Munique, que é um time de mais tradição na Europa, eu peguei o Bayern. Aí foi os quatro. 2016. Eu queria desde 2013 já, né? Um time de mais tradição. Cheguei a ser Milan também, por uma temporada, duas mais ou menos. Eu não gostei, né? Aí mandei pro Bayern. Então vamos lá. Ederson, explica a decisão de deixar o Manchester City. Essa aqui eu vou ler completo, tá bom? Então vamos lá. Ederson, goleiro do Fenerbahçe, revelou que decidiu deixar o Manchester City, assinar com o clube turco. A notícia está em vídeo, então eu não vou ler. Achei que tivesse escrita, né? Eu poderia ver o vídeo e explicar para vocês depois, mas eu tô sem tempo. É uma pena que não esteja escrita. Vamos para a próxima. Como que em inglês eu vou traduzir ela aqui, eu já retorno. Vamos lá, né? A notícia, né? Uma estrela em ascensão do Manchester City parece estar perto de estender seu contrato com o clube. Até agora nessa temporada, Phil Foden tem sido um dos melhores jogadores do Manchester City, assim como sua equipe. Foden deixou para trás uma temporada 24-25 difícil e desafiadora, desempenhando um papel fundamental para o time. Com o Manchester City subindo para a segunda posição na tabela da Premier League e mostrando sinais de que está voltando à sua melhor forma, Foden tem sido o pilar dessa recuperação. Desde que surgiu nas categorias de base do Manchester City, Phil Foden sempre apareceu destinado a ser o futuro do meio-campista do clube. Agora foi noticiado que Foden está cada vez mais perto de chegar a um acordo da renovação do seu contrato para o Manchester City. Essa é uma ótima notícia para o City, para o Foden. Deve continuar sendo um jogador fundamental para o clube por muitos anos. O Manchester City e Phil Foden estão perto de chegar a um acordo para a renovação do contrato do jogador na seleção inglesa. Segundo informações do Futebol Insider, Pat O'Rourke afirma que o Manchester City e Phil Foden estão perto de chegar a um acordo para a renovação do contrato do jogador inglês. Além disso, O'Rourke relata que dirigentes do City acreditam que Foden assinará uma extensão de contrato de longo prazo em breve. Com base nessa nova reportagem de Pat O'Rourke, parece ser apenas uma questão de tempo até que qualquer especulação sobre o futuro de Foden no Etihad seja encerrada. O futuro de Phil Foden sempre pareceu estar destinado ao City e a nenhum outro lugar. De acordo com um novo relatório de Peter O'Rourke, parece ser apenas uma questão de tempo até que Phil Foden confirme seu futuro no Manchester City. Isso não é uma grande surpresa, mas que sempre pareceu que seria necessário algo extraordinário para que Foden deixasse o clube onde cresceu. Mas é uma boa notícia saber que Foden e o City estão perto de um acordo para a renovação de contrato do jogador da seleção inglesa. Essa temporada, Foden se tornou o jogador que sempre pareceu destinado a ser, jogando no meio-campo. Ele rapidamente recuperou sua melhor forma. A responsabilidade adicional de atuar como meio-campista também o ajudou a se tornar um líder do time de Pep Guardiola. É comum ver Foden orientando seus companheiros sobre os posicionamentos em campo. E fica claro que ele está ensinando aos novos reforços do City o estilo de jogo do Pep Guardiola. Isso demonstra o crescimento de Foden como jogador experiente no elenco do City.
Tudo indica que ele será um líder para o clube por muitos anos. Vou ver até aqui, tá bom? Se for torcedor do City também, né? Provavelmente ele ficará lá por muitos anos, né? Como torcedor. Mais do que Erling Haaland, uma pergunta. O novo projeto do Liverpool surpreendeu a estrela. O novo projeto surpreendeu a estrela do Liverpool em relação ao herói do Manchester City. Erling Haaland do Manchester City foi sugerido pela estrela do Liverpool em um novo projeto de pesquisa. Certamente não prevíamos isso. O Observatório de Futebol CIAS tem nesse momento um projeto muito interessante, analisando os salários baseados no mérito dos jogadores de futebol de toda a Europa para ver quem deveria ganhar o quê. O modelo leva em consideração o desempenho, idade, liga, posição e número de minutos jogados para julgar um jogador. A ideia é que os clubes possam mostrar se estão obtendo relação custo-benefício com seus craques. Que nem Mbappé, acima de tudo, ele deverá ganhar cerca de 22 milhões de euros do Real Madrid. Se ele realmente ganhar mais que isso, o jogador mais bem pago do futebol europeu. O segundo é Mohamed Salah, que apoia de alguma forma a decisão de sair da estrutura salarial para renovar o contrato no início deste ano. Jude Bellingham o seguiu. Mais abaixo na lista, porém, as coisas ficam muito interessantes. Uma estrela do Liverpool, em particular, está acima de Erling Haaland no ranking. Foda-se de novo. Todo CIS é, na verdade, o lugar à frente de Haaland pode estar aqui, à frente de Haaland na lista. O holandês está na 15ª colocação, 4 posições à frente do craque do City. Por que podemos dizer isso ocorre principalmente porque o nível de Gapon é muito alto. Apenas 8 jogadores tiveram bom desempenho, 6 deles estrelas do livro. Combina isso com sua disponibilidade e localização. E Gapon pontua incrivelmente bem nesse estudo. O CIES afirma que seu modelo explica 83% da variação salarial, o que é razoavelmente elevado. Esse modelo certamente favorece Gapon. Opinião. Uma notícia aqui, mas é paga, né? Então não vou ler não. Então vamos direto pro Grêmio agora, tá bom? Então vamos, né? Ver as notícias do Grêmio pra gente encerrar. O Grêmio se representa e trabalha para enfrentar o Vasco. O William avança em recuperação no Grêmio. Veja a possibilidade de volta contra o Vasco. Vou ver isso aqui, depois eu continuo. O William avança em recuperação no Grêmio. Veja a possibilidade de volta contra o Vasco. Meu atacante se recupera de fratura no pé direito desde o fim de setembro. O meio atacante William tem previsão de iniciar os trabalhos no campo nessa semana no Grêmio. O jogador de 37 anos se recupera de uma fratura no 5º metatarso do pé direito e completou a 6ª semana de recuperação, na última segunda-feira. Existe a possibilidade de estar à disposição contra o Vasco no dia 19. Os bastidores não dão a certeza de presença de William no grupo para o jogo na quarta-feira, a outra quarta. Mas isso não está descartado, é tratado como uma possibilidade. A evolução será acompanhada nos próximos dias. O plano é de William começar exercícios em campos nos próximos dias, em atividades com mais impacto. Até o momento, o meio-atacante fazia apenas trabalhos internamente na academia de CT Luiz Carvalho. O prazo estipulado pelo tricolor era de um retorno de 6 a 8 semanas. O elenco gremista volta a treinar nesta quarta-feira após período de folga. O Grêmio avalia o jogador periodicamente a partir da resposta do atleta às etapas do tratamento, sem estipular a data para o retorno. São 10 dias de pausa na data FIFA. Mas o tricolor terá 7 treinamentos até o confronto com o Cruz Maltino. A 8ª semana de recuperação de William se completa no dia 24 de novembro. Se o retorno ocorrer realmente naquela data, o Grêmio ainda teria jogos contra o Palmeiras dia 25, Fluminense previsto para o dia 3 de dezembro e Sport dia 7. William teve a lesão confirmada pelo Grêmio no dia 28 de setembro, depois do jogo contra o Vitória na Arena. São apenas 3 partidas pelo clube, com 2 vitórias e um empate. Desde então, o tricolor já atuou 8 vezes.
A lista de machucados do Grêmio tem nomes relevantes dentro do elenco com status titulares. Destes, Balbuena, fratura no tornozelo direito; Bright White, cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo; Cristiano Oliveira, entorse no tornozelo esquerdo; João Pedro, trombose no ombro direito; Rodrigo Eli, cirurgia no joelho esquerdo; e Vila Sante, lesão no joelho esquerdo. Só volta em 2026. Além de William, apenas o lateral direito Marcos Rocha tem previsão de voltar ainda em 2025, a partir da recuperação de lesão muscular na coxa esquerda. Mas a expectativa é que siga fora contra o Vasco. Contratado na reta final do janeiro de transferências, ele foi considerado o jogador diferenciado do Grêmio para o fim do Brasileirão. Uma outra notícia aqui com vocês, tá bom? Antes de enfrentar o Vasco, a torcida do Grêmio recebe boa notícia. Vale mais que muitos manjares, queridos irmãos. O Grêmio pode ter um reforço importante para enfrentar o Vasco da Gama. O lateral direito Marcos Rocha está de volta ao time titular. O jogador que ficou fora das últimas partidas com uma lesão no adutor retomou os treinamentos e foi liberado pelo departamento médico, tornando-se a opção imediata para o técnico gremista. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, dia 19. Ambos brigam no meio de tabela, como o Gigante da Colina tendo 42 pontos, enquanto o time do Sul possui 40. Confira mais notícias, né? Tem outras notícias aqui, mas são do Vasco, é o site do Vasco. Né? Vamos ver outro aqui. O salário milionário de Everton Cebolinha no Flamengo. Vou apertar esse aqui. Parece que essa é paga. Não, não é não. Vou continuar mesmo. Desde a confirmação da eleição, o novo presidente do Grêmio, Odorico Roma, trabalha com sua equipe de trabalho para adiantar etapas visando reforço para a próxima temporada. O primeiro alvo é o atacante Everton, de 29 anos de idade, que atualmente defende o Flamengo. O Cebolinha está entre os jogadores negociáveis do elenco rubro-negro para a próxima temporada e não deve ter sua saída dificultada em caso de uma boa proposta. Por isso, a evidência de que o atleta seja uma das prioridades dos novos dirigentes do Grêmio. Everton tem salário milionário no Flamengo. Contratado pelo rubro-negro em 2022, após passagem pelo Benfica, Everton é dono de um salário bastante elevado para os padrões do Grêmio, cerca de 1,2 milhão mensal. Sob um com o Flamengo vai até dezembro de 2026. Por estar em fim de contrato e não ser uma peça essencial no elenco de Felipe Luiz, Everton terá seu futuro avaliado pelo Flamengo. A partir disso, o desejo do jogador será essencial para um avanço nas conversas com o Grêmio, ou outro clube que possa demonstrar interesse na próxima janela de transferência. Além do desempenho irregular dentro de campo, Everton também convive com um histórico de lesões. A mais grave delas ocorreu nos últimos meses de 2024, quando teve uma ruptura no tendão de Aquiles. A camisa 11 do Flamengo também ficou afastada em alguns momentos por lesões musculares. Essa temporada, a Everton já participou de 34 jogos com 4 gols marcados. A função de atacante que atue pelo lado do campo é uma das prioridades da nova direção do Grêmio. O setor conta com Amuzu, Alisson, Pavão e Cristiano Oliveira, sendo que existe possibilidade de saída de maior parte desses atletas. Existe também a avaliação de que será necessário elevar a qualidade técnica dessa função do elenco. A próxima notícia aqui são... Vamos embora para a próxima notícia. O torcedor do Grêmio aprova a contratação de Bitelo para 2026. Tem que voltar, ele está querendo. O campista pode receber um contrato imortal em janeiro de 2026. Quer voltar. Esse técnico de rival do Internacional manda recado para Barcelos sobre o retorno. Herói improvável, jornalista escola titular de Laje, um cara de virado do Botafogo. Bitelo de volta ao Grêmio? Essa manhã de sexta-feira, 14, o assunto no Grêmio é Bitelo. Isso porque, após vazar a informação que o meio-campista pensa em voltar ao futebol brasileiro, a torcida gremista já tratou de aprovar o possível retorno do atleta para o Porto Alegre. Sendo assim, os seguintes comentários vieram à tona. SIC. Esse guri é muito bom e seria bem útil para a temporada que está por vir. É melhor que o Edenilson. Bitelo tem que voltar para o nosso clube. É um bom jogador. Ele sempre jogou muito bem e acredito que esse tempo na Europa serviu para dar experiência.
Penso que seria um ótimo nome para o próximo ano. Temos que tentar. O atleta sempre mostrou bom futebol por aqui, com isso torço para retornar. Opinião da redação dos antenados no futebol. Vitor é um bom jogador, ele pode ser uma ameaça, uma peça fundamental para o próximo ano. Até porque tem características de um meio-campista moderno. Ele poderia entrosar muito bem com o Arthur. Acreditamos ser o principal jogador do time gaúcho em quesito qualidade. Grêmio versus Vasco. Agora o foco de Arthur e companhia está na próxima partida do time, para o Campeonato Brasileiro de 2025. Em duelo dentro de casa, a equipe encara o Vasco na quarta-feira, 19. Um resultado positivo é esperado pela torcida e a comissão técnica. Por fim, vale frisar que para esse time, esse importante confronto, Marcos Rocha pode ser a novidade no time de Mano Menezes. Isso porque ele voltou ao gramado e realiza trabalhos com bola. Com isso está perto de voltar aos jogos dos Reis de Copas. A última notícia do Grêmio aqui para a gente encerrar, né? Posições, média de idade e valores. O perfil das contratações do Grêmio em 2025. O levantamento mostra como o departamento de futebol trabalhou durante a temporada. Na temporada de 2025, o Grêmio fez 19 contratações neste ano. O clube precisou reforço para o sistema defensivo. A posição mais buscada foi a de volante, com 5 nomes, seguido pelo lateral esquerdo com 4. A média de idade das contratações é de 28 anos. 7 dos jogadores que chegaram têm 30 anos ou mais. 5 dos mais experientes foram contratados a partir da metade do ano. Quando houve o diagnóstico de que o elenco precisava amadurecer, volante foram 5, atacante 2, zagueiro 2, meio atacante 1, lateral esquerdo 4, lateral direito 2, goleiro 2, centroavante 1. Com dificuldades financeiras, o Grêmio procurou jogadores livres no mercado, ou que rescindiram para assinar com o tricolor. Foram 7 jogadores trazidos neste modelo. 5 vieram por empréstimo, 10 atletas estavam fora do país e 9 de clubes brasileiros. A princípio, apenas Alex Santana e Enzo não têm continuidade garantida no elenco de 2025. O restante tem contrato que ultrapassa o fim da atual gestão. Marlon, emprestado até dezembro, atingiu um meta de partidas para ser contratado em definitivo. Em transferências, conforme os valores divulgados, o clube investiu 89,8 milhões. Wagner Leonardo e Christian Oliveira foram contratações mais caras. 4,5 milhões de dólares, 25,6 milhões de cotação da época. Gasto do Grêmio em contratações. Amuzu, 7,1 milhões de reais. Christian Oliveira, 25,6 milhões. João Lucas, 12,8 milhões. Lucas Esteves, 5,7 milhões. Wagner Leonardo, 25,6 milhões. Eric Noriega, 13 milhões. Nessas contratações houve diversidade de origens, com 6 nacionalidades diferentes. A maioria, é claro, de brasileiros, mas também chegando jogadores de Gana, Uruguai, Colômbia, Peru e Uruguai e Paraguai. O departamento de futebol em 2025 foi comandado pelo vice-presidente Alexandre Rossato, o diretor Guto Peixoto e o executivo Luiz Vivian. A gestão do presidente Alberto Guerra se encerra em dezembro. Origem das contratações do Grêmio. Brasileiros foram 14,